Rafael estava procurando emprego há meses, depois de a lanchonete onde trabalhava como garçom falir. Eram tempos difíceis, e o fato de ser um rapaz de 26 anos vindo do interior, com apenas o ensino médio, piorava sua situação. Hoje, enquanto comia o seu pão com margarina e água, fingia que não ouvia o dono da kitnet bater na porta e ameaçar despejá-lo, por estar há quase 3 meses sem pagar o aluguel. Do escasso dinheiro que possuía, Rafael usou um pouco para colocar crédito no seu celular pré-pago, a sua última esperança de receber uma boa notícia na forma de um retorno positivo de um dos inúmeros processos seletivos que participou. E hoje, enquanto respirava fundo para não se deixar abater e ruminava os últimos pedaços do pão, seu celular finalmente tocou. Começaria a trabalhar no armazém de um grande varejista dali a 2 dias, tempo necessário para a burocracia de contratação. Nunca aquele pão amanhecido foi tão saboroso quanto naquele momento. Era o seu 3º dia de trabalho. Só receberia o adiantamento dali a 1 semana. Enquanto isso, saía de casa bem cedo para ter tempo de caminhar os 5 quilômetros que o separavam do armazém e comia algumas bolachas de almoço, que foi o que o último dinheiro que possuía lhe permitiu comprar. Estava separando algumas caixas quando ouviu um grande barulho vindo do fundo do armazém e, ao ir até o local, encontrou um rapaz sentado no chão com as mãos na cabeça. Na frente dele, um grande amontoado de caixas que caíam de uma prateleira mais alta. Rafael se apresentou, estendeu a mão para o rapaz, o ajudou a levantar e, com um sorriso no rosto, se ofereceu para ajudar a arrumar aquela bagunça. O rapaz também se apresentou. Alberto agradeceu a ajuda e comentou que viu Rafael almoçando apenas bolachas nos 2 primeiros dias. Sem se abalar, Rafael informou que era uma fase que estava prestes a melhorar, assim que recebesse o adiantamento e o cartão refeição. O rapaz disse que também passou por uma fase muito complicada há alguns anos atrás e teve ajuda, e gostaria de retribuir ajudando Rafael a ter pelo menos algo decente para comer. Seu cartão refeição poderia ser usado por Rafael até ele receber o seu. A senha eram os 4 últimos dígitos do número do cartão. Rafael ouviu isso enquanto levantava uma pesada caixa e, antes de responder que engoliria o orgulho para aceitar a oferta, já que estava com bastante fome, deixou a caixa cair e se jogou para trás, instintivamente. O horror estava estampado na sua face. Seu coração e sua respiração estavam descompassados, e ele tentava reorganizar os pensamentos para entender o que havia visto. Um corpo. Um rapaz morto embaixo das caixas. A cabeça em uma posição impossível para alguém vivo. Ele não conseguia nem gritar. Enquanto os pensamentos começavam a processar o que havia visto, um estalo o fez perceber que havia visto aquele rosto há poucos minutos. O rapaz que havia prometido ajuda já não estava em mais nenhum lugar a ser visto. Juntando toda a sua coragem, Rafael levantou para olhar nas caixas e ter certeza do que havia visto. Não sabia se sentia aliviado ou ainda mais apavorado, mas não havia nenhum corpo. Havia um vão entre as caixas, de onde era possível ver o chão, e, jogado quase casualmente, um cartão. Tremendo, Rafael estendeu a mão e pegou o objeto. Um cartão refeição, em nome de Alberto. Olá, bem-vindos ao Pesadelando. O conto que vocês ouviram se chama O Cartão, criado pela equipe aqui do podcast. Meu nome é Jota e eu estou aqui acompanhado de mais 3 pessoas que irão se apresentar nesse momento. Meu nome é Bruna, eu sou a responsável temporária pela Claclete. Meu nome é Joseph, eu sou responsável pela parte de áudio e gravação do podcast. Meu nome é Valéria e eu fiz a leitura do conto. A gente pretende fazer toda semana aí trazer para vocês uma review de algum filme.
o livro. A review dessa semana vai ser sobre It, a segunda parte do filme, obviamente sem spoilers, porque ainda está no cinema. E a gente vai separar essa review pela visão de 2 pessoas que assistiram o filme, mas não leram o livro, que no caso somos eu e o Jota, e 2 pessoas que leram o livro e assistiram o filme, que são o Joseph e a Bruna. Tá, então primeiro a nossa visão sem ter lido o livro. Eu achei o filme interessante, consistente com o primeiro filme, né, com a continuação. Tem bastante flashback, tem algumas coisas que seriam da época do primeiro filme, mas que só foram apresentadas agora. No geral, achei um filme legal, não tem tanto jumpscare quanto o primeiro, mas achei que explicou bastante. Só queria adicionar que eu fiquei muito surpresa o quanto todos os meninos cresceram e ficaram super bem sucedidos, e eu gostaria que a coisa me assombrasse também para ficar bem sucedida também. Eu achei um filme sensacional. Eu gosto bastante de filmes de terror, sou fã da história da coisa. A gente já tinha assistido a primeira parte e estávamos ansiosos pela segunda. Achei que, assim, tecnicamente o filme tá muito melhor do que o primeiro. As partes gráficas de horror, na minha opinião, estão bem melhores. Eu senti menos jumpscares. No primeiro filme eu consegui ter algumas surpresas. Nesse segundo não tive nenhum pulão. Mas a história eu achei incrível. Eu achei que ficou bem, como assim, eu não li o livro, né? Mas como a minha expectativa do primeiro filme pro segundo, ela atendeu bastante. A todos os pontos me pareceram bem amarrados. E agora eu queria ouvir de quem leu aí os livros. Foi uma adaptação muito boa. Tinham várias coisas que eles precisavam cortar. Personagens do livro que não apareceram no filme, mas não ia ter espaço para colocar eles. Ia ficar um filme muito gigante se eles colocassem todos os personagens necessários. Inclusive, um desses pontos de personagem que eles mostraram, mas eles não aprofundaram, são os parceiros do Bill e da Bev, que tem uma aparição pequena, mas no livro eles têm muita coisa para contar. Sim, a esposa do Bill e o marido da Bev, bem, eles aparecem bem mais no livro, assim, tem uma participação, principalmente pro final, não diria que muito mais importante, mas tem um peso maior. O final é um tanto diferente, mas nada que estrague o filme. Eu acho que a adaptação foi necessária e muito bem feita, assim como no primeiro filme eles não podiam colocar o final do livro assim no ponto das crianças por motivos óbvios que eu não vou falar aqui. O final da segunda parte também não podia seguir a mesma coisa, porque ela é um pouco assim brisada. Eu acho que o único ponto que talvez tenha não me incomodado, mas que eu senti um pouco de falta, tem um personagem no primeiro filme que faz bullying com eles, que é o Henry, que, assim, no livro, principalmente se a gente for parar pra pensar nessa segunda parte deles como adultos, tem um peso bem maior, e no filme, assim, ele não é tão crítico quanto no livro. Não fez tanta falta, mas, assim, do ponto de vista de alguém que lê o livro, eu acho que teria sido interessante ter um pouco mais dele ali. Nisso dá pra gente até colocar um ponto aqui. Eles desenvolveram muito bem os personagens principais, mas eles não desenvolveram os antagonistas como personagens. Os antagonistas ficaram meio soltos. Isso inclui a própria coisa. Justo. Eu tenho um comentário. Que coisa, não? Mas e aí? Levando um pouco o que vocês ouviram agora, Valéria e Jota. Vocês querem ler? Eu quero ler, eu já tô há um tempo namorando esse livro para comprar ele na Amazon pro Kindle, mas ainda estamos em fase de namoro, né? Porque não teve nenhuma promoção dele por R$1 ainda. Então. sem propaganda. Não, também quero ler. Sim, eu vou só fazer mais um comentário em relação ao Rich. Cara, assim, nessa segunda parte tem um ponto que ficou claro e não ficou claro ao mesmo tempo, que no livro eu acho que segue mais ou menos a mesma coisa,
que foi legal ver. Eu acho que no ponto que a gente tá de representatividade e tudo mais, ver que eles não deram pra trás em deixar certas coisas claras em relação aos personagens foi bem legal. Então, atenção ao Rich. Muita atenção ao Rich, porque ele é um personagem sensacional. Uma coisa que eu queria perguntar, e aí? De 0 a 5, qual a nota do filme pra vocês? Valéria? Eu acho que 3,5. 3,5. Caraca, por quê? Não, porque eu quero. Alox! Review não funciona assim. Review tem argumentação. Onde acha? É um review ou só uma opinião só? Bom, eu dou nota 5 pro filme, porque eu me entreti muito. Achei que ele fez o que prometeu, contou a história realmente da coisa, né? E também complementou o que aconteceu com todos os personagens. Eu, por não ter a expectativa do livro, não tive nenhuma frustração sobre a história, eu dou nota 5. Tá, eu dou nota 4. Eu gostei muito. Que nem eu disse, tem alguns pontos da adaptação que eu senti falta, um pouco mais de atenção para alguns personagens que não eram principais, obviamente, mas ao contrário do que o Jota e a Valéria falaram, eu achei que teve jumpscare demais, ou tentativa de jumpscare demais, nem todos eles de sucesso, mas comparado ao primeiro filme eu achei um pouco mais forçada essa parte, e assim, foi a única parte que saindo do cinema eu senti que não devia ter tanto. Eu aproveito o gancho, porque realmente houveram tentativas sim de jumpscare. Eu, particularmente, tenho uma dificuldade para levar esses jumpscare. Não sei, acredito que eu já assisti um bocado de filme de terror e não me pegaram. Mas sim, tentativa tiveram bastante. Mas jogar Outlast não rola, né? Então. Tô pensando aí. Deixem nos comentários se vocês querem live stream de Outlast. Do Jota jogando Outlast. Tá, eu comecei a jogar Outlast. Eu me assustei bastante. Eu não vou mentir. Ok, a nota que eu dou, eu concordo com a Bruna, é um 4. Tem a questão do desenvolvimento da Audra, a esposa do Bill, que ela não é impactante na história, mas ela revela um detalhe extremamente importante sobre a coisa. Detalhe esse que, inclusive, liga It com Rose Madder, que é um outro livro do Stephen King. A questão deles não terem dado o background psicológico do Henry depois que ele cresce. Isso é muito importante também em desenvolvimento de personagem. O fato deles nunca, em nenhuma parte do filme, terem citado sobre a ajuda que o Clube dos Otários recebe, que é a Tartaruga, e a Tartaruga também é um personagem importante que... Legal, eles fizeram a Tartaruga não ser necessária, mas saber que a Tartaruga existe dá contrapeso a certos pontos importantes que são apresentados nesse filme, como a questão do sucesso de todos os membros do Clube dos Otários. Então, galera, vão no cinema assistir o filme, ele é muito bom. Vale a pena. Bem, esse podcast, ele tem a intenção de trazer até vocês algumas histórias sobrenaturais, assustadoras e inexplicáveis. Eu mesmo não vivenciei muitas coisas sobrenaturais. Estou aqui mais como um curioso. E eu vou contar um caso que aconteceu na minha vida. Eu mantinha um relacionamento à distância. E eu estava falando com a minha namorada por telefone. Essa minha namorada, sim, tem várias histórias sobrenaturais a ser contadas. Nesse dia, ela começou a sentir uma presença muito esquisita. Um detalhe interessante a ser notado: eu morava na ocasião no Espírito Santo e ela morava no Piauí. E ela começou a descrever essa sensação de que uma presença estava lá com ela, algo muito ruim.
Ela estava bastante assustada e eu tentando acalmá-la pelo telefone. Comecei a perceber que ela vinha mostrando que estava passando a sensação de perigo. E em algum momento eu consegui perguntar para ela assim, se tinha passado, e ela disse que sim. Aí eu falei sim, porque eu estou sentindo ela aqui. E eu comecei a sentir essa presença e foi uma força muito... Eu senti um peso em cima do meu corpo que começou a me sentir como se eu tivesse sido esmagado por algo invisível. Eu não estava conseguindo puxar o ar direito e conseguindo falar com certa dificuldade. Comecei a perceber que ela estava ficando bem assustada por telefone. Durou alguns instantes e essa presença ela simplesmente saiu, como se um vento saísse de cima de mim e eu não senti mais nada. E essa é a minha contribuição. Acho legal pontuar aqui que por acaso a namorada do conto é a Valéria. Sou eu. Que tá aqui, né? Que já foi promovida ao cargo de esposa. Já tem um tempo, inclusive. Importante. Aproveitando também para falar um pouco, a gente vai explicar um pouco mais sobre o local em Teresina em que essa história se passou, a história compartilhada entre a Valéria e o Jota, porque tem coisa vindo de lá, bastante. Exatamente. Inclusive, eu já aproveito para mandar um beijo e um abraço para os nossos ouvintes de Teresina. Ei. Muito obrigada, pessoal. Obrigada aí por estar ouvindo o piloto com a gente. A gente agradece demais por estar ouvindo os nossos causos. E um beijão enorme para Teresina. Morro de saudade de vocês. Bom, levando em consideração que eu sou a segunda parte envolvida nessa história, é bom ressaltar que, de forma alguma, é a única história assombrosa dessa casa que a gente morou em Teresina. Até eu me lembro de uma brincadeira que eu fiz quando aquela casa estava sendo construída, porque sim, era uma casa nova, não era uma casa que já existia e que a gente foi morar, mas eu me lembro de ter chegado lá quando já estava, sei lá, uns 50% dela construída, e eu falei, é uma casa nova, não deve ter assombração, mas assombrações que estão sem teto devem vir para cá, né? E aparentemente alguma coisa foi realmente, né? Então tomem cuidado quando vocês forem para uma casa nova e falarem alguma coisa desse tipo, tá? Mas enfim, como o Jota falou, a gente conversava muito por telefone, porque era o que a gente tinha na época, né? Não era uma época de WhatsApp, então alerta de tempo de relacionamento aí. E a gente passava muitas horas no telefone, e esse dia específico eu senti exatamente o que ele sentiu, essa presença, esse peso no peito, uma sensação de perigo, uma sensação incômoda, como se alguma coisa fosse acontecer, e realmente me incomodou muito naquele dia. Eu cheguei a sentir um momento que eu fechei os olhos, eu senti como se tivesse alguma coisa na minha cara e que deu uma baforada na minha cara, entendeu? Então foi muito estranho, foi muito punk. E aí, quando eu falei isso pra ele, nós dois ficamos em silêncio, algo em torno de 2 minutos, e foi aí que ele começou a sentir também essa presença lá. Mas eu imagino que tenha sido alguma presença que queria fazer um fast travel pro Espírito Santo, né? Porque eu tava no Piauí e de repente a presença foi lá pro Espírito Santo e foi embora, então acho que ela se sentiu agradecida, foi passear lá em Vitória e não voltou mais. Exatamente. Até mesmo porque Teresina, a única capital do Nordeste que não fica na praia, nunca me conformei com isso, mas ok. Sigamos. É uma coisa que eu acho legal a gente citar sobre essa história. Que horas foi essa ligação que vocês dois estavam juntos? Foi à noite. Eu também não lembro, mas algo tipo depois das 9 horas da noite. E agora, Bruna? Tá. Eu não sou 100% cética, na verdade eu acredito bastante em tudo que acontece. Eu sou bem, meu Deus do céu, tem uma coisa mexendo sozinha e eu estou apavorado. Mas essa situação especificamente de quando eu era mais nova me marcou bastante. Eu tinha uma série de pesadelos, sempre com o mesmo homem, com um chapéu coco e um casaco marrom. E ele ficava com placas passando uma série de mensagens de você vai morrer, sua família vai morrer, e assim por diante.
E eu lembro de uma noite em que estávamos eu e o meu pai e o restante da família sentados na sala. Eu olhei para o quarto dos meus pais e eu vi esse homem passando. Eu fiquei assustada, olhei para frente e percebi meu pai olhando para mim. Ele virou para mim perguntando: "Você viu também?" E, bem, era comum, de certa forma, ver um vulto que se identificava dessa forma, com esse homem de chapéu coco, com sobretudo, o casaco marrom. Vi várias e várias vezes durante a minha infância. Eu acho interessante essa história da Bruna, porque eu também já, apesar de não ter vivenciado algumas histórias mais cabulosas, assim, eu tenho alguns pesadelos recorrentes. Nunca ninguém com plaquinhas com mensagens tão terríveis, mas eu acho que o que eu consigo contribuir mais são com histórias de pesadelo, sim, mas deve ter sido bem punk. Eu lembro que assim, eu cheguei a contar para os meus pais sobre de ver e tudo mais, mas eu não lembro se tinha alguma solução para isso. Eu só via, tava lá e ponto. E todo mundo na minha família sempre foi meio de acreditar em todo esse tipo de coisa. Então cada um da família tem alguém específico que eles veem. Meu irmão, por exemplo, sempre vê uma mulher vestida de vermelho. Meu pai via esse mesmo cara, exatamente o mesmo cara que eu via. Minha mãe eu não lembro, mas via alguém também. Então todo mundo sempre teve alguma coisa e sem soluções. Só seja assombrado aí e se vira, tá bom? Eu acho justo comentar uma coisa sobre a história da Bruna e onde ela se passa. A casa que ela morava na época, o quarto dela ficava na frente da rua. Então ele pegava sol o dia inteiro. E ainda assim ele era absolutamente o quarto mais gelado da casa. Eu já vi séries e filmes o suficiente para dizer que significa. Tá, então deixa eu contar um pouco sobre a lendária Casa de Teresina. Ela foi construída nova. O terreno que a gente comprou para fazer aquela casa era literalmente virgem. Tinha árvore grande, mata. Levaram um tempo para limpar o terreno. Levaram um tempo para escavar todo o terreno para fazer a fundação da casa. E ela levou mais ou menos um ano e meio para ser construída. E eu lembro que em meados de outubro de 2000 a gente se mudou para aquela casa. Valéria, como foi mudar para aquela casa? Bom, foi interessante, né? Realmente foi a maior casa que a gente já morou até hoje. Eu tinha um quarto para mim, e eu sempre quis ter um quarto para mim. Eu tinha um ar-condicionado só para mim, que é um item de sobrevivência em Teresina, vale a pena ressaltar. Mas no geral era uma casa confortável, pelo menos de início, né? Tinha uma piscina, tinha corredor e vários quartos e uma varanda gigantesca, e é isso. Era a casa que a gente morou durante alguns anos lá em Teresina e eu gostava de morar nela a maior parte do tempo, nem sempre. Vamos falar um pouco sobre a arquitetura da casa. Quando você entrava pelo portão principal, você tinha à direita o portão da garagem. A garagem ia de ponta a ponta da casa. A casa era de 2 andares e tinha uma escada que fazia curva para subir. E quando você subia essa escada, tinha um corredor de aproximadamente 5 a 10 metros, onde todos os quartos ficavam. O meu quarto, banheiro, quarto da nossa irmã Rose, o quarto da Valéria, e do outro lado, do lado direito do corredor, tinha o quarto dos meus avós e o quarto dos meus pais. Esses são detalhes que vão ser importantes, em especial porque esse corredor tem algumas histórias, e a gente sempre foi pessoa de criar gatos, né, Valéria? Não, imagina, só já cheguei a ter 9 gatos, então é normal, tranquilo. Bom, eu gostaria de adicionar aí a essa narrativa que eu morei um tempo nessa casa e eu não tive nenhuma experiência, então tô aqui como a outra parte da balança para fazer uma análise cética. Falou o cético do rolê. É nóis. A Bruna, ela chegou a ver a casa por fora, depois que a gente já não morava mais lá. Olhando para aquela casa gigante, Bruna, o que você achou dela?
burguês safado. Foi isso que eu pensei. Não deu pra tirar muito, assim, olhando. Dava pra ver que ela era grande, assim, dava uma sensação meio... Meu Deus, espaço demais, não sou um... Sabe, em The Sims, eu seria aquele sim que não tá feliz por ter que andar tanto pra chegar na cozinha. Então, era incômodo estar ali. Bom, então agora que a gente já tem um pouquinho de histórico da casa de Teresina, a gente já pode começar com as partes mais interessantes. Assim como eu falei, lá no começo, quando a casa ainda estava sendo construída, eu sem querer devo ter convidado alguma coisa que não deveria estar lá, mas estava. Eu não me lembro de nada, nenhum acontecimento muito estranho nos primeiros meses onde a gente estava morando lá, mas depois de um tempo a gente começou a escutar e ver coisas que, se você parar para pensar, até são bem clichê de filme de terror, né? Então, risadinhas no corredor no meio da noite, porta que se trancava por dentro, porta que batia sozinha, sons de passos, vultos, enfim, era de tudo. Mas um acontecimento que eu acho sensacional, na hora não foi sensacional, mas hoje é. Foi um Natal, não me lembro de que ano que era aquele Natal, mas estávamos no quarto dos meus pais, com ar-condicionado no máximo, assistindo a Anastácia, enquanto estava rolando uma festa de Natal na parte de baixo da casa, mas eu e os meus irmãos, como boas pessoas antissociais que somos, estávamos trancadas no quarto para não ter muita interação social. Até aí ok, nada muito fora do normal, até que começa a bater a porta do quarto. Um detalhe interessante também desse quarto é que era uma suíte. Perto da porta de entrada do quarto, na parede do lado, estava a porta do banheiro da suíte. Ok. A porta, são as duas portas fechadas por causa do ar-condicionado. A gente ouve alguém batendo na porta do quarto. E aí falamos, né? Pode entrar. Ninguém respondeu. Também, tanto faz. Daqui a pouco bate na porta de novo. E a gente começa a achar que é alguém lá de baixo da festa que tá querendo encher a paciência, ou então que estava querendo que a gente saísse do quarto e fosse interagir com as outras pessoas. Falamos, pode abrir. Nada. Daqui a pouco bate na porta do quarto de novo. Então eu levanto, abro a porta, olho no corredor, não tem ninguém. Ok, fecho a porta. Só que dessa vez, assim como uma pessoa bem paciente que eu sou também, eu fiquei esperando na porta pra, na hora que batessem na porta, eu abrir a porta rápido e ver quem é que era o engraçadinho, né? Até que bateu na porta, eu abri rapidinho a porta, não tinha ninguém do lado de fora e imediatamente ao mesmo tempo a porta do banheiro do meu lado direito começou a bater desesperadamente. Eu não sei o que foi que aconteceu, se a gente se teletransportou, mas a próxima coisa que eu me lembro é a gente estar finalmente lá embaixo na festa interagindo, porque ninguém mais queria ficar no quarto sozinho. Então essa é uma das histórias mais interessantes que eu tenho lá de Teresina. Uma coisa que eu queria adicionar nisso, já que eu comentei sobre esse corredor era longo, todas as portas estavam fechadas, não tinha como alguém sair correndo naquele corredor e se esconder a tempo de abrir uma porta, levando em conta que a Valéria estava parada do lado da porta quando ela fez isso. E a única forma de acessar o banheiro da suíte era entrando na porta que a Valéria estava e entrando pela porta do banheiro. Não tinha nenhuma outra entrada para o banheiro. Tinha uma mini janela bascular que ninguém conseguiria passar e não teria como ter feito um truque organizado com todo mundo junto. E você também tem uma história interessante dessa casa de Teresina, né? Algumas. Uma que eu vou contar agora, eu tava com a nossa outra irmã, Rose, mas nessa ocasião tava caindo efetivamente uma tempestade. Tava chovendo muito forte, com muito vento. Estávamos só nós dois. E vendo a chuva forte e tal, sabendo que ia acabar molhando muito dentro, nós dois descemos juntos pra fechar a casa. Legal. Os gatos estavam todos no corredor de cima por causa da chuva. A gente desceu, foi, acendeu a luz da cozinha
E em dado momento, quando a gente tinha acabado de fechar tudo e ia subir, a gente ouviu a porta da cozinha batendo e um trovão com o brilho do raio. Legal. Os dois viraram assustados para a porta da cozinha e na hora que o brilho passou, a gente viu o nosso pai com uma camiseta regata branca, com uma bermuda bege, andando na frente do deck da piscina, como se não fosse nada, e aquela tempestade caindo. E ele estava sendo iluminado só pela luz da cozinha que a gente ainda não tinha apagado. E andando, tranquilo. Uns 5, 10 segundos, deu outro estalo, veio outro raio, e ele sumiu. E os dois ficaram parados olhando com cara de pera. O que aconteceu? Então a Rose virou para mim e perguntou: "Você viu isso?" Tá, o que você viu? Era o pai, não era? Ele tava de camiseta regata branca? Tava. Ele andou quase até o final do deck, né? Isso. Tá. Eu corri, bati a porta da cozinha, passei a chave, a gente subiu e ficou escondido no quarto. E era algo que acontecia com frequência. A gente vê o duplo do nosso pai andando por aí. Exatamente. Inclusive, eu também tenho uma história dessas, que eu tava na sala. A sala tem uma porta, uma abertura para a cozinha e para a escada que vai para a parte de cima da casa. E o sofá ficava de um jeito que a gente conseguia olhar a cozinha e a escada. E eu tava lá de boinha, assistindo televisão, e eu vi meu pai passando pela cozinha, em direção à escada e subindo. E me olhando com uma cara assim meio estranha, né? Mas, bom, enfim, não, né? Tá passando, vai embora. Dá 3 segundos, eu ouço ele me gritando da parte de trás da casa, que era onde ficava a oficina dele. Aí eu me assustei um pouquinho, né? Aí eu fui até lá e falei: "Mas você não estava na cozinha agora há pouco?" "Não, eu tava aqui." Então, foi uma das vezes que eu vi esse doppelganger do meu pai também, andando dentro de casa. Minha mente cética me fez aqui pensar. Vocês nunca pensaram em levar algum profissional, tipo um caça-fantasma, alguma coisa assim? O mais próximo que aconteceu disso foi alguns meses após a nossa avó ter falecido. Ela faleceu na casa, no quarto dela. Minha mãe, junto com alguém mais, levou um padre que benzeu a casa. Saiu fumaça, assim, quando ele jogava água benta, não? A água benta dele tinha cheiro de biografia. Entendi. Então não fizeram direito, né? Aparentemente não. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio do Pesadelando. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é que a gente faça leitura de causos dos ouvintes também, então mandem os seus causos pra gente vai adorar ler. Podem mandar por e-mail no pesadelandocast@gmail.com. Pode seguir a gente também nas nossas redes sociais. A gente tem o Instagram, o Pesadelandocast. A gente tem o Twitter, Pesadelando. E a gente tem também a página do Facebook, Pesadelando. Tá? A página, por enquanto, não tem nada, mas no Twitter e no Instagram vocês já acham algumas coisas, tá? Podem entrar em contato com a gente por qualquer rede social para mandar críticas, sugestões, dúvidas, causos, enfim, converse com a gente. A gente está super disponível para conversar, vamos adorar ouvir a história de vocês. Estamos disponíveis no Spotify, no iTunes e em demais agregadores que usam iTunes, como, por exemplo, o Pocket Casts. E lembrem-se, o pesadelo nem sempre termina ao acordar.